O cristão ele tem que ser prudente a buscar o conhecimento de Deus direto da fonte. A palavra. Mas a palavra a partir da doutrina de Cristo, tá? Por onde nós vamos ter o conhecimento da salvação? Por onde nós vamos ter o conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho. O poder de Deus para salvar não é um ritual cerimonial de igreja, não é o batismo, não é a ceia, não é o dadízimo, não é guarda-sábado, não é instituição igreja, não é estar dentro do ambiente onde o povo mistifica, que diz que é a casa de Deus, por onde você, para ser salvo, tem que estar ali, porque ali é o lugar exclusivo para você viver a sua vida com Deus e para Deus. Eu peço a você que, diante de tudo isso que você é ensinado, examine as Escrituras, dentro do que ela testifica de Jesus, dentro do que ela nos orienta para a salvação, dentro do que ela nos ensina a andar como salvo. Você não pense que você é salvo porque está andando dentro da crença da religião católica, da religião evangélica, dentro dos credos, dos dogmas. Não pense que você é salvo porque você vive no padrão religioso da religião evangélica, da religião católica, nos usos e costumes, ou qualquer outra religião. Eu estou falando as principais que se julgam ser mais de Deus. Você, para ter uma vida santa, você, para ser cristão e andar dentro de uma vida consagrada a Deus, não é dentro de nenhuma vida religiosa. Não é dentro de nenhum usos e costumes de religião. Para você consagrar a sua vida a Deus, é fazer aquilo que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à palavra. Tá? Para você ter a sua vida em santidade com Deus, é preciso andar no princípio por onde vamos ser santos. Por onde vamos consagrar e santificar a nossa vida para Deus. E qual é esse princípio? É a formalidade das obrigações da vida de formalidade religiosa? Não. Vamos aprender com Jesus, João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O princípio da minha vida santificada para Deus é guardando e praticando a palavra. Vivendo com meu entendimento de fé, de valores, de preceitos, pela palavra. Não pelo que as religiões formulam, estabelecem como regra, meta, meios e ordenança. Como forma de princípio de salvação, de santidade para o salvo viver. Não. Então, meus amados irmãos, eu quero comunicar a vocês, nesse momento, esse esclarecimento. Eu estava agora lá no YouTube, né? Um grande debate com alguns irmãos sobre a questão do batismo. E as pessoas usam os textos da Bíblia para formar um conceito, um princípio que Jesus não deixou. Vou dizer novamente. As pessoas usam textos da Bíblia que não dá base, que não é regra, que não é meios, usam textos da Bíblia para formar princípios como mérito e valor para a salvação. Usam a Bíblia para dizer que o sábado tem que guardar. Usam a Bíblia, usam um texto bíblico para dizer que se você não for batizado, não é salvo, não nasce para Deus, não faz parte da igreja. Tem pastor pregando isso, gente. O irmão disse, não, a gente não crê assim, crê, porque é isso que se prega dentro das igrejas. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus, não é salvo. Tem pastor pregando isso. Agora eu pergunto, ser batizado dentro de água, no ritual, nesse cerimonial religioso, dar dízimo, ir para templo orar, buscar a Deus,
servir e adorar a Deus como casa de Deus, guardar sábado, participar de ceia como forma de comunhão, porque eles estabelecem os rituais, os cerimoniais dentro das igrejas, como se fosse o princípio, a regra para você ser de Deus. Tem que estar aqui, tem que cumprir isso, tem que viver a formalidade, tem que cumprir as ordenanças que é estabelecida pela igreja, porque Jesus mandou. Jesus não mandou dar dízimo. Jesus não mandou ser batizado em água de igreja nenhuma. Jesus não mandou guardar sábado. Jesus não mandou ninguém viver ceia como forma de regra, de princípio, de culto místico, para ter comunhão com os irmãos. Jesus não mandou isso. Em canto nenhum. Nem Jesus, nem os apóstolos. Não, mas Paulo disse, no dia que o Senhor, aprendi com ele, disse, fazer isso em memória de mim todas as vezes que bebeu o cálice e tomado o pão. Só que Jesus não estabeleceu essa ceia que hoje o povo vive nas igrejas, como a Santa Ceia. Jesus não estabeleceu isso, não. A ceia que Jesus ali ceiou com os discípulos foi um jantar, foi um alimento. Liga aí, irmão. Eita, dá, né? Então tá entendendo? Deixa eu aqui dar água aqui, o abençoado. Então é isso, gente. Eu estou aqui dando água aqui, o rapaz aqui, mas eu vou falar para vocês, estou falando aqui. Então Jesus não estabeleceu isso como método, como meio, como forma para você estar vivendo uma vida de comunhão com Deus, dentro desses rituais, dentro desses cerimoniais que estabelecem. Ah, irmão. Amém, benção. Jesus não estabeleceu isso, irmão. Jesus não estabeleceu esses princípios para viver como obrigação. Você está entendendo isso? E as pessoas hoje têm que se converter a Jesus, mas tem que estar dentro de uma igreja, instituição. É muito importante explicar isso para as pessoas e as pessoas entenderem quando se fala de igreja. Qual o princípio, qual o entendimento que você tem quando fala de igreja? Igreja de Deus são pessoas. E não existe igreja dos homens. Jesus não deixou igreja para você estar. O que existe é a congregação dos santos. Em qualquer lugar. O lugar específico não é estabelecido por Cristo. Jesus não disse que vocês têm que se reunir, têm que estar congregados na igreja, senão não é de Deus. Então Jesus não ensinou isso. Então os homens hoje, eles pegaram esses rituais, esses cerimoniais, que muito vieram da lei, eles trazem cerimoniais que eram pedidos na lei, estabelece para o povo viver hoje, como se fosse meios, ordenança, doutrina, ó, a doutrina do batismo, ó, aonde Jesus ensinou isso para alguém, irmão? Então, hoje você crê em Jesus, mas tem que viver carregando os fardos pesados de obrigação, de devoção dentro da igreja. Cumprir regra, meta, viver formalidade, porque senão você não é salvo. É isso ou não é que o povo aprende e é ensinado? É. Não venha com mentira não, meus irmãos. Não, a gente não prega isso. Prega sim. Dentro das igrejas, o povo está formado com esse entendimento. E se não tiver na igreja, não é de Deus. Se não tiver na igreja, está desviado. Se não for para a igreja, não adora a Deus. Perde a bênção. Tem que cumprir. Se não for batizado, não é salvo. Se não for batizado, não é povo de Deus. Se não der o dízimo, está roubando a Deus. Tem que levar o dízimo para a casa do tesouro, porque o templo de Deus, a igreja de Deus, é a casa do tesouro. Isso não foi ensinado por Jesus. Por isso que eu prego de uma forma que incomoda o sistema. Tem alguém que coloca um comentário nos meus vídeos elogiando, mas depois já não vai mais elogiar, porque eu não estou atrás de elogio. As pessoas vêm querer mostrar o seu ponto de vista que não está dentro da doutrina de Cristo. Aí eu vou esclarecer. Eu não vou ser conivente com o comentário dessa pessoa porque ela me elogiou. Eu não estou preocupado com elogio, nem com seguidores, nem com like. Não estou preocupado com isso, não. Eu estou aqui para defender a causa e os valores da palavra.
pregar a verdade do Evangelho. Aborreça-se quem se aborrecer. E o mundo inteiro e todos os religiosos diga que eu sou do diabo. Diga que eu sou um herético, um falso profeta. O que vale é Deus conhecer quem é dele. A opinião do homem diante da de Deus não vale de nada. O homem é corrupto, é cego, é injusto e ele julga pela sua visão de justiça. Deus não. Deus contempla quem é dele e quem não é. Quem está na verdade e quem não está. Não é quem é a verdade. Eu nunca digo a ninguém que eu sou a verdade. Eu prego a verdade. Estou aberto ao diálogo, ao debate, ao questionamento, à crítica. Estou aberto. Isso é bom, isso é saudável. Mas vamos fazer tudo isso pela luz das Escrituras, principalmente a partir de Cristo, do Evangelho da Salvação. Vamos fazer tudo isso pela doutrina de Cristo, para ver quem é de Deus e quem não é. Porque a palavra vai dizer que quem não permanece na doutrina de Cristo, esse não é de Deus, não tem a Deus. Quem prevarica e sai fora da doutrina de Cristo, apostata da fé, cai da graça, está desviado. Pode estar na igreja, pode estar vivendo sacrifício, pode ser batizado, pode dar dízimo. Se estiver fora da doutrina de Cristo, sendo instruído por preceito de homens, está perdido de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então convido vocês a ser mais prudente. Não defenda causa e valores de religião de igreja. Vá buscar conhecer a verdade que liberta, o Evangelho. Debata em defesa do Evangelho, para que outros conheçam a verdade por onde são libertos, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.